Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Se você trouxe a Bíblia, abra, por favor, a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. E eu vou ler a partir do verso 13 até o verso de número 38. Do 13 ao 38. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, ou se não for possível, se você não tem uma Bíblia, ouça com atenção a leitura da palavra de Deus, que diz: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em trono, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem, sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. E ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. Se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Amém. Deus seja louvado pela sua palavra. Por mais que tentemos evitar confrontos, os chamados acertos de contas, os problemas que nos assediam com tanta frequência, eu entendo que sempre vai chegar o momento da palavra final.
Certa ocasião, Jesus falou aos seus discípulos de uma angústia que o dominava. Está lá em Lucas 12:50. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Bom, eu tenho que passar por uma situação difícil, então é melhor passar logo, é melhor resolver logo, é melhor enfrentar logo esse dia, este momento, né? Já citei isso aqui, pode não ter nada a ver, mas quando o médico disse que eu tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, e eu perguntei para ele, dá para ser agora? Dá para ir logo para a mesa e operar, né? Porque quando a gente tem uma situação assim, a gente quer resolver logo. Quando a gente tem certas situações na nossa vida, nós ficamos sofrendo, a gente quer, bom, já que é assim, já que isso aconteceu, já que essa dor aconteceu, então vamos resolver logo. Esse momento chegou quando Jesus se reuniu com seus discípulos para comemorar a Páscoa. Diz aí, capítulo 22, versículo 14, quando chegou a hora. Esta hora que Jesus disse, quando chegou a hora, que a hora tinha chegado, ela estava sendo aguardada por Jesus há muito tempo. No versículo 15, diz, eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Eu estava esperando, antes de sofrer, eu estava com essa expectativa, eu estava desejoso que essa ceia chegasse logo. Há certas situações que a gente tem vontade de resolver logo, não é verdade? De definir de uma vez por todas aquela situação. Uma das piores coisas é viver protelando certas decisões. É deixar para outro dia o confronto, é viver buscando alternativas para não ter que decidir. Por que Jesus desejou tanto comemorar aquela Páscoa? É uma pergunta pertinente. Eu desejei tanto esse momento aqui. Por que será? O que aquela Páscoa, aquela refeição, aquela comunhão tinha de especial, tinha de diferente, tinha de singular? Observe o que Jesus afirmou no versículo 16, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. O que significam estas palavras? Em primeiro lugar, Jesus está mostrando que o seu sacrifício era um sacrifício vicário, isto é, ele teria que sofrer primeiro para poder aliviar o nosso sofrimento, né? Lucas, o texto aí 22, 17, diz, recebendo o cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Então, Jesus bebeu do primeiro cálice antes de partir o pão. Você percebe aí no texto que depois que ele bebeu desse cálice, primeiro, ele serve novamente o pão e serve novamente um cálice, um segundo cálice nessa comunhão aqui. Então, a sua morte estava sendo anunciada como uma morte substitutiva, ou, como a palavra que não é muito comum para muitos de nós, a sua morte vicária, em substituição, em favor de outras pessoas. Em seguida, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Aí ele volta-se e toma o segundo cálice, o cálice que é denominado o cálice da nova aliança, e o oferece a todos aqueles homens, a todos os seus discípulos. E tudo isto traz para esta celebração algo singular. Ela estava sendo realizada antes da celebração da Páscoa. Tudo isto aconteceu, cronologicamente, possivelmente na quinta-feira. Por isso, Jesus disse que ele não comeria novamente até que se cumprisse o projeto de Deus. Isto é, esta celebração só aconteceria novamente após a sua ressurreição.
Então, o que me chama a atenção foram os acontecimentos que ocorreram nesta reunião. Eu botei uma passagem, porque essa palavra também se refere à Páscoa, né? A Páscoa lá do Egito, saindo da escravidão para a terra prometida. Eu coloquei, uma passagem exigente, foi uma Páscoa exigente, foi uma celebração exigente, para não dizer difícil, para não usar outra palavra que poderia ser usada, muito complicada. Então, veja comigo, em primeiro lugar, Jesus manda 2 dos seus discípulos para que eles encontrassem um lugar para poderem celebrar um encontro que ele ansiava participar. Esse é um detalhe, né? Nós não lemos esse pedaço do texto, um texto anterior. Vai num lugar e procura uma sala, tem lá a orientação. Jesus enviou, versículo 8, Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E nós podemos aprender uma coisa com isso, que situações difíceis devem ser tratadas no lugar definido por Deus. Deuteronômio 17:8, eu vou ler, diz assim: se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, dirijam-se ao lugar escolhido pelo Senhor, o seu Deus. O que a lei estava dizendo se houver casos muito difíceis de resolver nos tribunais que vocês organizaram aí, isso tem que ser resolvido no templo, isso tem que resolver no tabernáculo, tem que ser resolvido na presença de Deus. Isso é importante para nós, porque muitas vezes nós, pelos problemas, pelas crises, pela dificuldade, a gente quer resolver em outros lugares, a gente não sabe como é que deve resolver aquele problema, em que ambiente, em que lugar. Eu estou atribulado, então eu não vou nem à igreja agora, porque eu vou tentar resolver esse problema, eu preciso resolver esse problema. Então esse é um detalhe. Não se pode resolver certos conflitos em qualquer lugar. Jesus precisava de um lugar tranquilo, apropriado, para enfrentar os desafios que estavam à sua frente. Ele não se escondeu, ele não protelou, ele não adiou aquele encontro, ele mandou preparar o lugar para resolver contas pendentes que persistiam, apesar de tudo o que ele já havia ensinado àqueles homens. Outra coisa, Jesus mostra como é difícil se manter fiel no compromisso de segui-lo, né? Como que é difícil. Maravilhoso participar de um momento como temos participado nesta manhã, de adoração, de presença de Deus. Mas veja aqui, versículo 21 a 23. Ele começa dizendo: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles irá fazer aquilo. Pense nisso. Será que sou eu? Se bem que você sabe que toda essa controvérsia, né, daquela clássica cena da Santa Ceia, de Jesus com os discípulos, né? Parece que os discípulos sentam todos de um lado da mesa para o fotógrafo, né? Como se tivesse um fotógrafo, né? O sujeito que pintou, queria pintar e fosse possível identificar o rosto daquele, fulano, Beltrano, né? Então, por isso que ele não botou como se senta na mesa, 6 de costas e 6 de frente, e Jesus no meio. Então, está todo mundo assim. Por isso que eu falei assim, que eles perguntaram assim: deixa eu ver quem é que está com cara de traidor aqui, né? Deixa eu olhar para lá. Por isso que não olhou para o que estava à sua frente. Mas eu quero que você observe que todos os que estavam à mesa, então, de uma certa maneira, se candidataram ao posto de traidor. Se não abaixaram a cabeça e choraram, dizendo: meu Deus, tem misericórdia de Jesus, mas de uma certa maneira eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer isso. Pô, você que é o traidor, sujeito? Não, eu não. É você? Não, eu não. Começaram a perguntar uns aos outros quem seriam. Então, a traição é algo muito sutil. Ela aparece, ela surge sem alarde. Ela surge sem barulho, né? Você
estou escutando um barulho de trovoada, vai chover. Com a traição não é assim, não. Com a traição você não ouve barulho, você não fala assim, oh, eu acho que está vindo uma pedrada na minha cabeça. Não, não tem burburinho, não tem alarde, não tem barulho. Trabalha, na maioria das vezes, a traição nos bastidores. Mas, de repente, ela mostra as suas garras. Eu não vou pedir que você levante a mão, só que você reflita aqui essa pergunta. Quem já não sofreu uma traição? Eu não estou perguntando não apenas quem já traiu. Também poderia ser uma pergunta feita. Qual de nós ainda nunca traiu? Mas quem já sofreu uma traição? Quem já não foi deixado de lado por um amigo, por um companheiro, por um parente, por um irmão, um outro irmão em Cristo Jesus? Jesus nos mostra aqui uma estatística meio que aterrorizante, se considerarmos, né? Em um grupo de 12 homens havia um traidor. Se a gente for aplicar isso, imagina, né? Falando da igreja, numa igreja de 500 pessoas, quantos traidores? Não é? Numa congregação de 1.000, de 2.000, hoje nós temos igrejas com 10.000, nós Nova Vida não tem uma igreja assim, mas há outras denominações no Brasil e no mundo todo, com muita. Então, se você for olhar, quantos traidores ali? Em 12 tinha um. O relevante para mim, o fato é que ninguém se julga capaz de trair, embora traia. Talvez você que já traiu alguém, você jamais achou que você conseguiria fazer aquilo. Você jamais achou que você seria capaz de trair a confiança da sua mãe, mas traiu. Miseravelmente traiu. A confiança da sua esposa, do seu esposo, mas essas coisas acontecem, como uma expressão popular, acontece nas melhores famílias. Não acontece nas melhores famílias, é com qualquer um, não acontece só nas piores. Não acontece só nas ruins, revelando que há um potencial, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente resista. Por isso, Jesus tinha uma certa ansiedade de celebrar aquela festa para resolver os problemas que estavam no coração daqueles discípulos, estavam no coração de todos ali que estavam naquela mesa. Em seguida, explode uma outra bomba. Num lugar onde deveria reinar a amizade, a compreensão, o amor, a disposição de si, levanta-se o ego, os direitos pessoais, os interesses carnais. Se eu não for o melhor, se eu não for o primeiro, se eu não for o chefe, eu vou me embora. Se eu não for, a minha autoridade, a minha vivacidade, a minha inteligência, a minha experiência aqui, então eu não quero. Nunca perca o fio dessa meada do que eu estou lhe dizendo. Tudo isso estava acontecendo numa celebração. Estava acontecendo numa refeição. Estava acontecendo numa confraternização. Foi mais do que uma confraternização, mas essa celebração. Desejei, versículo 15, ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Mas, na verdade, Jesus já estava sofrendo, em razão de tudo que aconteceu ao redor daquela mesa. Pense, bote sua cabeça para funcionar, não é? Ele já estava sofrendo, ele estava se referindo à sua morte, à tortura que ele ia sofrer, à morte que ele iria experimentar, da forma que foi. Então, quando parecia que as coisas já estavam resolvidas, Jesus mostra como é frágil a nossa declaração de fé, de compromisso e de entrega a Ele. No versículo 31, Simão Pedro, ele fala: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo.
é interessante, alguém já despertou atenção para isso. Ele não falou que a peneira estava só sobre Pedro. Eu fui pensar um pouquinho sobre isso. Simão, Satanás pediu vocês, está na sua Bíblia, vocês, para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você. Aí, por que não orou pelos outros? Não, ele orou por todo mundo. Ele, se estivesse falando com Tiago, ele ia dizer: ó, o diabo pediu vocês para peneirar, mas eu roguei por você, Tiago. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que o Pedro era o mais frágil. Pedro era o mais, assim, de declarações não intensas e verdadeiras do seu coração. Pedro talvez fosse o mais propenso a dizer coisas da boca para fora. Mas isso nos ensina, e deve nos ensinar, e pode nos ensinar, como que é difícil. Como que é frágil em algumas circunstâncias, a nossa declaração de fé. Como fazemos declarações tremendas ao Senhor e às vezes por qualquer coisinha a gente está largando tudo, largando a fé, saindo do barco, deixando a ceia, deixando a comunhão, fazendo uma analogia com esta ceia, por qualquer coisa. Não é? Ah, se isso assim, então eu não quero. Ah, se o pastor não me der essa, então não quero mais. Ah, se não sei o que lá, então eu não concordo. Sei lá, tanta coisa. Jesus preveniu a todos sobre o perigo que rondava as suas vidas. Satanás está aí, querendo pegar, querendo peneirar. Depois ele intercede por Pedro para que ele não caia, a fim de poder ajudar os outros. Mas, como Pedro, nós não valorizamos, às vezes, muito os conselhos. Não valorizamos muito as instruções que a gente recebe. Não é? Isso é uma coisa relativamente comum, não é geral, mas é um pouco genérica. Por exemplo, com os nossos filhos, você fala, você adverte, você diz: poxa, tenha cuidado aqui, cuidado com isso, não é? Mas às vezes não ouve, discorda, não, deixa para lá. Então, a realidade, queridos, que nós precisamos enxergar é que nós somos, estou me incluindo, demasiadamente orgulhosos para ceder, para permitir uma fraqueza. Não. Eu não cheguei a ter uma crise, a nossa igreja, né, da liberdade para o conselho, para os pastores usarem colarinho clerical. Tem várias igrejas nossas que usam colarinho clerical direto. Os pastores, em todas as reuniões, é a maneira que o pastor usa, e isso não tem nenhum problema. Mas também foi posto em liberdade aqueles que preferem usar uma gravata. Também foi posto em liberdade aqueles que, como nós temos feito aqui, nos apresentamos com uma roupa, uma camisa de manga mais bonitinha, né? Bem arrumadinho, dentro das possibilidades, mas mais desprovidos. E na celebração da ceia e nas ordenações, né, nós vamos ter a ordenação de bispos no aniversário da igreja, e vamos estar todos lá, como diz o outro, embecados, né, com essa beca. Mas eu, de vez em quando, eu tenho assim uma certa relação assim incômoda, talvez seja a palavra, com o colarinho clerical. Por quê? Porque parece que o colarinho clerical esconde as minhas fraquezas. Parece que o colarinho clerical leva as pessoas a olhar para o pastor como aquela pessoa, como se ele tivesse um degrau a mais, como se ele não partilhasse das dificuldades, como se ele não sofresse nada. Não, o pastor está ali com aquele colarinho bonito, tal, diferente, o bispo, como se a gente fosse isso uma couraça, que não é, né? Muitas vezes eu me sinto mais confortável mesmo com uma camisa, como tantos irmãos vêm, porque somos iguais num sentido. É claro que o bispo tem, é claro, o pastor tem um dom, tem uma chamada, está certo. Ele tem a função de presbítero, de presidir, está certo.
Mas, na essência, como gente, somos sujeitos aos mesmos sentimentos, passamos pelas mesmas lutas, as mesmas tentações, sentimos as dores que você sente. Aí você passa por uma coisa, dói, no pastor também dói, né? No pastor também dá dificuldade. Então, às vezes eu falo assim, poxa, às vezes quem olha, eu estava lá em Araripina, semana passada, a ordenação, eu já falei isso durante a semana aqui, na terça-feira, porque aí aquela correria, eu falei, às vezes o pastor chega no púlpito, aí então chegou o pastor Fernando lá, estava um bagaço de tensão, de cansaço, né? Aí, meus irmãos, vamos ficar de pé. Eu fiquei pensando, quantas pessoas olham assim para o pastor lá, estava olhando para o pastor Fernando lá, dizendo assim, que beleza, o pastor está sempre bem, não é verdade? Você não sabe, às vezes a gente chega na igreja e a gente teve um dia atribulado, às vezes o pastor também teve, um dia difícil. Então, me parece que às vezes o colarinho, ele faz com que eu pareça o que a gente não é, não é? O que a gente não é. Então, ele tem a sua razão de ser. Bom, nós somos uma igreja, instituição, não é? E a verdade, quando eu estou dizendo que somos demasiadamente orgulhosos para ceder, para permitir a fraqueza, eu estou dizendo que eu também tenho que ter cuidado com isso, né? Eu já vi muita gente tropeçar, dizendo, não, porque eu sou ungido do Senhor, como se ele não tivesse sujeito, como se ele não tivesse fraqueza, como só que as pessoas que têm fraqueza, só as pessoas que sofrem, só as pessoas que choram, só as pessoas que têm dificuldade. Não, o pastor é o tal, é o todo-poderoso, que não é. Quantas promessas de fidelidade já fizemos a Deus, irmãos? Quantas promessas de fidelidade já fizemos à igreja? Quantas promessas de fidelidade já fizemos aos líderes? Quantas promessas de fidelidade já fizemos aos nossos filhos? Quantas promessas de fidelidade já fizemos ao nosso cônjuge, à esposa, ao esposo? E o primeiro vento que sopra, parece que acaba levando para longe todas essas promessas, todos esses votos, não é? Então, essa celebração da Páscoa, que nós estamos celebrando hoje, é uma oportunidade para colocarmos em ordem as nossas vidas, para colocarmos em ordem as nossas vidas diante de Deus, não tendo medo, receio de enfrentar as artimanhas do diabo. Porque o bicho, como diz o outro, é tinhoso, o bicho é ardiloso, não é? O bispo, olha aí, meu Deus do céu, o bicho, ele está ali rondando, não é o que Jesus falou? Está procurando, não abrindo mão da nossa fidelidade diante de outras propostas, não abrindo mão da nossa fidelidade diante de outras ofertas do mundo, da carne, não permitindo que a busca de posição, de estrelato, nos afaste dos compromissos que assumimos com o Senhor, né? Não confiando em nossa vontade, em nossa ousadia carnal. O diabo é mais esperto, o diabo é mais experiente, o diabo é mais sábio do que eu, do que você. Não é para ser assim, eu estou falando estruturalmente, nós temos o Espírito Santo que é superior a tudo isso, né? Mas estou falando da pessoa humana, da pessoa humana. Foi ao redor da mesa que Jesus resolveu todas essas pendências. Foi ao redor daquela comunhão que ele resolveu essas dificuldades. E eu chego aqui hoje de manhã com esse desejo no meu coração. Hoje você pode atravessar. Essa Páscoa pode ser uma travessia para a sua vida e para a minha vida. A Páscoa, como eu já disse, é uma passagem. Hoje você pode passar a viver uma outra vida, ter uma outra qualidade de vida. Hoje você pode consertar tudo aquilo que está fora, né? Eu estou dizendo isso aqui porque muitas vezes esse procedimento tem acompanhado alguns de nós todas as vezes que nós viemos na igreja, né? Pai, nós estamos com esses pensamentos,
estamos com aqueles problemas no nosso coração similares, correlatos com esses aqui que foram manifestados naquela ceia. Então, a minha palavra para você é: Páscoa é uma passagem, nós temos que estar sempre mudando, temos que estar sempre avançando. Não podemos sempre continuar as mesmas pessoas, não é? Ah, mas eu sou fiel, amém, seja mais ainda. Ah, mas eu sou santo, seja mais santo ainda. O bom é inimigo do melhor, né? Ah, não, eu já sou bom, então a gente pode cair numa soberba ainda maior. Eu não sou que nem esse cara aí, eu dou o dízimo, eu vou à casa de Deus, eu participo das atividades, eu vou na madrugada com carinho, eu faço parte da ação social e papapá, e papapá. Eu não sou como esse aí. A gente pode, sendo bom e fazendo coisas boas, a gente também pode cair. Por isso que nós temos que estar sempre caminhando, avançando, crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, eu quero estimular você a renovar o seu compromisso com o Senhor nesta manhã. Não deixe o galo cantar para que o seu coração desperte. Não deixe que aquilo que o Senhor já nos advertiu que acontecerá conosco diante de certas situações, diante de certas decisões, não é? Pense nisso. Por que a gente espera o galo cantar? Olha, não faça assim, olha, faça assim. Olha, seja fiel ao Senhor, seja obediente à palavra de Deus. É melhor obedecer do que depois querer sacrificar. Mas, pela própria graça e bondade de Deus, né, que ainda, apesar de tudo, e se esse for o último estágio, que um galo cante na sua vida, para que você acorde. A televisão, a TV a cabo está inundada dos filmes sobre Jesus, né? Esta semana eu estava assistindo um pedaço, não pude ficar lá assistindo o filme todo, mas esse pedaço de Pedro, num dos filmes que estava passando na televisão, quando o galo canta e Pedro chora, e o coração de Pedro é tocado. Às vezes a gente é tocado. Bom, Deus falou ainda que o galo, antes de o galo cantar, você vai me negar. Então o galo representou a confirmação de uma coisa que o Senhor tinha feito. Quantas vezes, né, que você não precisa passar por isso, que você você aproveite esse momento, né? Se Pedro tivesse dizendo assim: poxa, Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor conhece meu coração. Mas Pedro falou assim: não, Pedro, o diabo está, mas eu estou intercedindo por você. Não, eu for para a cadeia ou para a morte, TMJ, estamos juntos, não é? Eu sei que mais de um irmão aqui, e eu também posso me incluir nisso, infelizmente não prestamos atenção em algumas coisas, e um galo canta, e a gente é abalado, e a gente é tocado, e graças a Deus Pedro voltou, Pedro se consertou, Pedro foi usado por Deus. É isso que Deus quer na sua vida. Deus quer usar a sua vida, Deus quer que você seja um servo poderoso nas suas mãos. Por isso que eu estou animando você a renovar o seu compromisso com o Senhor nesta manhã. Não deixe, eu repito, o galo cantar, para que o seu coração acorde, para que o coração desperte. Celebre com alegria este momento da presença de Deus.